Se eu te dissesse que o Irã, sim, a nação moderna do Irã, desempenha um papel crítico na grande narrativa da profecia e dos eventos mundiais da Bíblia, muitas vezes, quando as pessoas pensam na Bíblia, elas se concentram em Israel, Egito e Babilônia. Mas e se eu te dissesse que o Irã, conhecido como Pérsia nos tempos bíblicos, não era apenas outro império, mas uma nação especificamente mencionada na profecia para moldar o destino do povo escolhido de Deus? A história de origem bíblica do Irã é mais fascinante do que você pode imaginar. Desde a linhagem de Noé até o reinado de Ciro, o Grande, a história dos iranianos está entrelaçada com alguns dos momentos mais cruciais da história bíblica. Mas a revelação verdadeiramente chocante é que Deus usou a Pérsia, uma nação de reis pagãos, para libertar Israel, reconstruir o templo e cumprir profecias que foram faladas séculos antes de se concretizarem. Neste vídeo, exploraremos como a Bíblia revela a origem do povo iraniano, sua ascensão ao poder e seu papel central na formação tanto do Antigo Testamento quanto das visões proféticas do futuro. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender mudará a maneira como você vê o Irã, não apenas como uma nação do mundo moderno, mas como um jogador-chave no plano em desenvolvimento de Deus para o mundo inteiro. Para entender as raízes bíblicas do Irã, devemos voltar à história de Noé e seus descendentes. Após o grande dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os ancestrais de todas as nações da terra. De acordo com a tabela das nações em Gênesis 10, um dos filhos de Jafé foi Madai, o progenitor dos Medos. Os Medos mais tarde se tornariam intimamente associados aos persas, e juntos, formaram a base do Império Medo-Persa, um dos impérios mais poderosos da história mundial. Os descendentes de Madai, os Medos, se estabeleceram na região que se tornaria o Irã moderno. Os persas, emergindo da mesma área geográfica, ascenderiam à proeminência mais tarde, mas ambos os grupos compartilhavam uma ancestralidade iraniana comum. Portanto, de acordo com a Bíblia, os ancestrais dos iranianos vêm de Jafé através de Madai, o que coloca o povo iraniano na narrativa bíblica desde o início da história pós-dilúvio. Essa conexão liga o povo iraniano a uma das genealogias mais antigas da Bíblia e prepara o cenário para seu papel significativo na história do povo de Deus. Avançando vários séculos, encontramos a ascensão da Pérsia, um reino que desempenharia um papel crucial na narrativa bíblica. Os Medos e os persas formaram uma aliança sob liderança de Ciro, o Grande, que fundou o Império Aquemênida, também conhecido como o Primeiro Império Persa. No seu auge, o Império Persa se estendia do rio indo ao norte da África, abrangendo muitas das principais regiões mencionadas na Bíblia, incluindo Israel, Babilônia e Egito. Mas a importância da Pérsia vai muito além de seu poder militar e territorial. Sua importância reside na maneira como Deus a usou para cumprir suas promessas aos israelitas. O Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, havia conquistado Jerusalém em 586 a.C., destruído o templo e levado o povo de Judá ao exílio. Os israelitas permaneceram em cativeiro babilônico por 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Então veio Ciro, o Grande, um rei persa que conquistou Babilônia em 539 a.C., e com ele tudo mudou. O livro de Esdras começa com um decreto de Ciro permitindo que os israelitas retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Este evento é registrado em Esdras 1:1-4, onde Ciro declara: "O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá. Os reinos da terra foram designados para que eu construísse um templo para Deus em Jerusalém, em Judá." Ciro, um rei pagão, foi mencionado um século antes pelo profeta Isaías como aquele que cumpriria a vontade de Deus de restaurar Israel. Em um dos momentos mais surpreendentes da história bíblica, a Pérsia, uma nação fora da aliança de Deus, tornou-se um instrumento da redenção divina para seu povo. Isso marcou uma virada profunda para Israel e destacou o papel central da Pérsia no plano divino. Um dos elementos mais notáveis do legado bíblico da Pérsia é esse papel crucial. Em Isaías, Deus menciona Ciro pelo nome mais de 150 anos antes de seu nascimento, chamando-o de pastor que cumprirá seus propósitos. Em Isaías 45, Ciro é descrito como ungido de Deus, um título geralmente reservado para os reis de Israel. Como poderia um rei pagão ser chamado de ungido de Deus? A resposta está na soberania de Deus e em sua capacidade de usar qualquer pessoa, mesmo aquelas fora de seu povo da aliança, para cumprir sua vontade. O decreto de Ciro, permitindo que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo, não foi apenas um ato político, mas também profético. O cumprimento do profeta Jeremias havia predito que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. A ascensão de Ciro ao poder marcou o fim desse período. A reconstrução do templo em Jerusalém sob liderança de Zorobabel, com a bênção de Ciro, foi um passo crucial na restauração de Israel.
Deus usou a Pérsia não apenas para derrotar a Babilônia, a nação que havia oprimido Israel, mas também para facilitar o renascimento de Israel como nação. Isso foi um lembrete para Israel e para o mundo de que o plano de Deus é muito maior do que qualquer império e que ele pode usar até mesmo as figuras mais improváveis para realizar seus propósitos. O papel da Pérsia na história bíblica não termina com Ciro e a reconstrução do templo. O livro de Ester fornece outro exemplo poderoso de como a Pérsia foi usada por Deus para proteger seu povo. Durante o reinado do rei Xerxes I, também conhecido como Assuero na Bíblia, um complô foi tramado por Amã, um oficial da corte persa, para exterminar os judeus que viviam no império. O ódio de Amã pelos judeus o levou a manipular o rei para emitir um decreto que permitiria sua aniquilação. No entanto, através da providência de Deus, uma jovem judia chamada Ester havia se tornado a rainha da Pérsia. Encorajada por seu tio Mordecai, Ester tomou uma atitude ousada e perigosa ao se aproximar do rei e revelar sua identidade judaica, suplicando pela sobrevivência de seu povo. Ester 4:14 destaca as famosas palavras de Mordecai para Ester: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" A intervenção de Ester resultou em uma reversão dramática. O rei Xerxes, ao saber da traição de Amã, ordenou sua execução e um novo decreto foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. Esta história, registrada no livro de Ester, é celebrada anualmente durante o Festival Judaico de Purim como um lembrete de como Deus usou a Pérsia e, particularmente, a rainha Ester para preservar o povo judeu. A história de Ester é uma de providência divina e proteção. Mais uma vez, a Pérsia, embora um império estrangeiro, tornou-se um instrumento através do qual o povo de Deus foi protegido. A mão de Deus foi evidente ao longo da história, usando o Império Persa como pano de fundo para esta libertação milagrosa dos judeus da aniquilação. Isso demonstra ainda mais como a Pérsia, embora não fizesse parte do povo da Aliança de Israel, continuou a desempenhar um papel crucial no desenrolar do plano de Deus. A Pérsia não foi meramente uma observadora passiva, foi uma participante ativa. A Bíblia não apenas menciona o papel histórico da Pérsia, mas também a coloca no centro das visões proféticas sobre o futuro dos impérios mundiais e o plano final de Deus para a humanidade. Um exemplo marcante disso está no livro de Daniel. Daniel, um profeta judeu que viveu durante o exílio na Babilônia, serviu nas cortes dos impérios babilônico e persa. No livro de Daniel, encontramos várias visões que revelam a ascensão e queda de impérios, incluindo a Pérsia. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor da Babilônia sonha com uma grande estátua feita de diferentes materiais, cada um representando um império mundial. O peito e os braços de prata da estátua simbolizam o Império Medo-Persa, que sucederia a Babilônia como a potência dominante no mundo antigo. Mais adiante, em Daniel 7, o próprio Daniel tem uma visão de 4 bestas representando 4 impérios sucessivos. A segunda besta, um urso levantado de um lado, representa o Império Medo-Persa, simbolizando sua natureza dual, a força combinada dos medos e persas. Este império seria vasto e sua expansão, especialmente sob Ciro, mudaria para sempre o curso da história. Outra visão importante envolvendo a Pérsia está em Daniel 8, onde o profeta vê um carneiro com 2 chifres, um representando os medos e o outro os persas, avançando em todas as direções e conquistando vastos territórios. No entanto, a visão também inclui um bode com um chifre proeminente, simbolizando a Grécia e seu rei, Alexandre, o Grande, que eventualmente conquistaria o Império Persa. Essas visões colocam a Pérsia no centro da linha do tempo profética de Deus, mostrando que a ascensão e queda do império não foram meros acidentes históricos, mas parte do plano divino de Deus. O período de influência da Pérsia foi profetizado para dar lugar à ascensão da Grécia, mas foi durante o reinado da Pérsia que o povo de Deus experimentou libertação e restauração, cumprindo as profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Embora o Império Persa tenha caído para Alexandre, o Grande, no século IV a.C., sua influência continuou a ser sentida durante o período do Novo Testamento. Na época do nascimento de Jesus, o Império Persa havia sido substituído pelos impérios grego e, posteriormente, romano. No entanto, o legado da cultura, governança e administração persa deixou um impacto duradouro no mundo antigo. As conexões entre a Pérsia e o Novo Testamento incluem a história dos magos, os sábios que visitaram o menino Jesus em Mateus 2. Muitos estudiosos acreditam que os magos provavelmente eram da região da Pérsia e podem ter sido sacerdotes zoroastrianos, parte de uma antiga tradição religiosa na Pérsia que praticava astrologia e interpretação de presságios. A jornada dos magos para adorar o recém-nascido rei dos judeus destaca a conexão duradoura da Pérsia com a história bíblica, mesmo após a queda do Império Persa. As tradições de sabedoria da Pérsia continuaram a influenciar o Antigo Oriente Próximo, e foram os estudiosos persas que reconheceram a importância da estrela que anunciou o nascimento de Jesus.
Além disso, o legado de tolerância da Pérsia em relação a várias culturas e religiões preparou o terreno para a disseminação do judaísmo e, eventualmente, do cristianismo em todo o Império Romano. O antigo Império Persa era conhecido por permitir que seus súditos mantivessem suas práticas religiosas, uma política que influenciaria impérios posteriores, incluindo Roma. Esse ambiente de liberdade religiosa contribuiu para o florescimento das comunidades judaicas em toda a região e preparou o terreno para a eventual disseminação do Evangelho. Ao concluir esta exploração do papel bíblico da Pérsia, é essencial considerar o futuro do Irã à luz da profecia bíblica. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que o Irã, conhecido na profecia bíblica como Pérsia, desempenhará um papel fundamental nos eventos dos últimos tempos. Uma das profecias mais significativas envolvendo a Pérsia é encontrada em Ezequiel 38:39, onde o profeta descreve uma coalizão de nações que um dia virá contra Israel nos últimos dias. Entre essas nações está a Pérsia, que se unirá a Gog de Magog e outras nações em uma batalha massiva conhecida como a Guerra de Gog e Magog. Esta profecia, muitas vezes vista como um evento ainda por ocorrer, descreve um confronto final entre as forças do mal e o povo de Deus, com Israel no centro do conflito. Embora a natureza exata e o momento dessa guerra permaneçam sujeitos a debate, a inclusão da Pérsia, o Irã moderno, nesta profecia sugere que a influência do Irã na região continuará a ter significado espiritual nos últimos tempos. Além disso, as profecias de Daniel sobre a ascensão e queda de impérios, incluindo a Pérsia, apontam para um tema mais amplo da soberania de Deus sobre as nações. O papel da Pérsia na profecia bíblica demonstra que nenhum império, por mais poderoso que seja, está fora do controle de Deus. Deus levanta nações e as derruba, tudo de acordo com seu plano divino. Ao testemunharmos os eventos modernos no Oriente Médio, incluindo as tensões entre o Irã e Israel, é essencial lembrar que esses eventos fazem parte de uma história muito maior, uma história que começou nas páginas da Bíblia e culminará no cumprimento das promessas de Deus. A história da Pérsia, o Irã moderno, na Bíblia é um dos exemplos mais notáveis de como Deus pode usar até mesmo as nações mais improváveis para cumprir seus propósitos divinos. Desde os descendentes de Jafé através de Madai até a ascensão de Ciro, o Grande, a Pérsia desempenhou um papel fundamental na história bíblica, desde a restauração de Israel até a proteção do povo judeu no livro de Ester. Mas a importância da Pérsia não termina com seu papel histórico. As profecias de Daniel, Isaías e Ezequiel nos lembram que a Pérsia fazia parte do plano maior de Deus, não apenas para as nações do passado, mas também para o futuro. O futuro e o papel do Irã na profecia bíblica indicam sua participação contínua nos eventos que levam aos tempos finais. Ao observarmos o mundo atual, especialmente as tensões entre Irã e Israel, é crucial abordar esses acontecimentos com uma perspectiva bíblica. A soberania de Deus sobre as nações implica que cada reino, império e líder fazem parte de seu plano. A história da Pérsia demonstra que Deus pode usar até mesmo potências estrangeiras para cumprir suas promessas e realizar seu plano final de salvação. A Pérsia, agora conhecida como Irã, continua a ter uma influência significativa no cenário global, e sua ligação com a Bíblia nos lembra que a história vai além da ascensão e queda dos impérios. É o desdobramento do plano de Deus para a redenção de seu povo e do mundo.